Olá, o objetivo desse vídeo é realizar a apresentação do FlowNARS e sua infraestrutura laboratorial, a qual será utilizada nas atividades propostas para a oportunidade 3015, experimentos e modelagem de escoamentos bifásicos com gases densos. O FlowNARS é um laboratório pertencente ao CEPETRO Unicamp, especializado em estudos de escoamentos verticais e, em especial, em estudos que envolvam mais de uma fase. Sua construção foi idealizada pelo professor Eugênio Spahnol Rosa e, atualmente, ocupa o prédio que lhe foi nomeado em homenagem. O prédio foi financiado pela Rede de Escoamentos Multifásicos e inaugurado em 2015. Na imagem, podemos ver a concepção arquitetônica proposta para o prédio e uma fotografia da época da inauguração. Todas as instalações laboratoriais hoje estão modeladas em BIM, e é possível acessar um tour virtual delas pelo link destacado. As imagens do tour não estão 100% atualizadas, mas é possível ter uma experiência imersiva pelas dependências do laboratório. Atualmente, o laboratório é coordenado pelo professor Ricardo Maza, que esteve à frente da sua construção juntamente com o professor Eugênio Rosa. Ainda compõem o quadro do laboratório os professores Luiz Franco e Flávio Banvart, o doutor engenheiro Walter Bland, além dos técnicos Alcimar, Adriano e José. Completa o quadro pesquisadores de pós-doutoramento, alunos de doutorado, mestrado e graduação, com as mais diversas formações em tecnologia, formando um quadro multidisciplinar. A principal vocação do laboratório é o estudo de escoamentos verticais, e sua infraestrutura foi concebida para abrigar linhas com até 4 polegadas de diâmetro nominal e 40 metros de extensão vertical, distribuídos ao longo de 10 andares com pé direito de 4 metros. O pé direito elevado e a estrutura reforçada permitem a instalação de equipamentos grandes. Uma infraestrutura de comunicação de alta velocidade, associada a painéis de automação e a sistemas de escada, permite a instalação de instrumentos em todos os andares. Essas são fotos da época da inauguração do prédio, onde foram instaladas as linhas de teste. E essa é uma visão das linhas que hoje estão instaladas no prédio. Em termos de infraestrutura disponível, o laboratório conta com uma cabine elétrica com capacidade instalada de 275 kVA para máquinas de alto consumo e de 75 kVA para uso geral. Todos os andares são servidos por duas redes de alimentação isoladas para instrumentação em 127 volts, painéis de automação, elevador, internet cabeadas e wireless de alta velocidade e guincho para transporte de carga. O prédio conta ainda com sala de controle, sala de instrumentação e montagem eletrônica, almoxarifado e outras dependências. Há instalados hoje na base do prédio duas bombas em formato de skid, um compressor de parafuso e tanques de armazenamento de ar comprimido e rede de distribuição de ar ao longo de todo o prédio. Aqui uma imagem das bombas de compressor. O laboratório possui uma grande variedade de instrumentos instalados e em estoque, como medidores Coriolis, laminadores, eletromagnéticos, conta ainda com sensores de pressão com e sem diafragma, capilares e de temperaturas. Para o desenvolvimento de circuitos eletrônicos, o laboratório dispõe de pontes RLC, osciloscópios variados, geradores de função, entre outros equipamentos. A prototipagem é realizada com uma impressora 3D, computadores de alto desempenho e softwares de simulação. O sistema de automação e controle é composto por 4 painéis distribuídos ao longo do prédio, todos com interface TCP/IP para a transmissão de dados. Abaixo, uma lista dos I/O disponíveis, dos quais vários já estão em uso. Uma imagem dos painéis de automação pode ser visualizada aqui. Para a aquisição de dados de testes, dois painéis DAC-MX da ENI podem ser utilizados.
Aqui uma imagem dos painéis DAC MX instalados. E aqui uma imagem da sala de controle, onde todas as linhas de teste são operadas e os sistemas supervisórios são programados. O laboratório vem desenvolvendo, desde sua inauguração, trabalhos de modelagem e simulação de escoamentos bifásicos, permanentes e transientes, em especial de propagação de ondas de pressão, sempre fundamentados em experimentos realizados em suas linhas de teste. Além dos escoamentos verticais, o laboratório realizou os estudos em risers tipo laser wave. Uma área atuante do laboratório é o desenvolvimento de sensores específicos para atender às necessidades do próprio laboratório. Como uma infraestrutura disponível para estudos de escoamentos multifásicos, o laboratório possui uma linha para estudos de gas lift. Essa linha opera com até 2 líquidos e ar. Foi construída em aço inox, com 35 metros de extensão e 3 diâmetros internos distintos, 23, 26 e 47 milímetros. A adição de um separador helicoidal na saída da linha permite operar a pressões de até 10 bar. A linha possui 3 estações de medição com sensores de pressão e impedância não intrusivos, desenvolvidos internamente, para detecção de fase. Uma das estações ainda dispõe de válvulas de fechamento rápido e janelas de visualização. Uma imagem das linhas pode ser observada aqui, assim como o separador. A imagem mostra a segunda estação de medição, no qual foram instalados os visores e as válvulas de fechamento rápido. A linha Laser Wave tem sua forma baseada em um sistema operando no pré-sal. Foi construída em aço inox para medições e outra em acrílico para visualização e filmagem. A linha possui 10 estações de medição, cada uma com 2 sensores de impedância de haste e um de pressão. Uma representação da linha pode ser vista na figura. Essa é uma imagem do sistema montado no andar térreo do laboratório. Aqui uma imagem do sensor de impedância desenvolvido para esse projeto e dos sensores de pressão. Aqui está o sistema supervisório desenvolvido para adquirir os dados dos sensores e algumas das medidas obtidas durante os testes. No link, pode-se ter acesso aos filmes de alta velocidade dos testes. Essa é a linha que será utilizada nessa proposta de projeto. A linha foi inspirada em um sistema de refrigeração em cascata e opera com R410A. A seção de testes tem 36 metros de comprimento e 26 milímetros de diâmetro interno. A linha possui 3 estações de medição ou posições para instalação de carretéis de medição. A seguir, será apresentada uma série de imagens da infraestrutura montada para essa linha. Nessa imagem, são mostrados, no primeiro plano, os evaporadores com as válvulas de controle e o compressor. Ao fundo, o painel de automação principal, responsável pela operação e pela coleta de dados do processo. As válvulas controlam a vazão de água no evaporador para manter a temperatura do refrigerante e da própria água conforme o valor especificado. Nessa imagem são mostrados o resfriador evaporativo, dry cooler, o tanque de armazenamento de água e o sistema de bombeamento. Esse sistema forma o que seria o ciclo de baixa temperatura do ciclo em cascata. As bombas têm controle de rotação para garantir a vazão necessária em todos os trocadores de calor. Toda a linha é isolada, visando garantir um escoamento sem transferência de calor para o ambiente. Nessa foto, ao fundo, vemos os trocadores que produzem o vapor e o líquido saturados. Esses trocadores de calor têm medidores de temperatura e pressão na entrada e na saída do lado do R410, além de um medidor de vazão mássica. Do lado da água, há medidores que medem a diferença de temperatura entre a entrada e a saída, bem como a vazão. Uma válvula controladora mantém a vazão de água necessária para resfriar o gás desde a condição de saída do compressor
até atingir a condição de vapor saturado em um deles e de líquido saturado no outro. No primeiro plano, o primeiro pós-condensador, responsável por condensar qualquer vapor remanescente antes de ser redirecionado ao tanque de líquido situado antes da válvula de expansão, evaporador. Essa imagem mostra o final da seção de teste, onde há um segundo pós-condensador. Esse condensador é responsável por condensar todo o gás injetado ou produzido na seção de teste antes de retornar ao tanque de líquido. Essa solução foi adotada para evitar o possível retorno de gás à linha de teste por ação da gravidade. A linha de retorno está na vertical, em fluxo descendente. Tanto o primeiro quanto o segundo pós-condensador possuem válvulas de controle de vazão de água e medidores de temperatura, para garantir o subresfriamento do líquido estipulado. Essa imagem mostra a entrada da seção de teste. O fluxo de gás e de líquidos saturados provenientes de dois tanques, não mostrados na figura, é injetado em um misturador estático na base de linha de teste. Válvulas de 3 vias automatizadas controlam o fluxo de gás e de líquido desejados, desviando o excedente para o primeiro pós-condensador, no caso de gás, ou para o tanque de líquido antes da válvula de expansão evaporador, no caso de líquido. Medidores de vazão monitoram a vazão de gás e de líquido injetados na linha, e o estado dos fluidos é aferido por medidores de pressão e temperatura, situados na entrada do gás e do líquido. Janelas de visualização podem ser utilizadas para verificar a presença de bolhas de gás na injeção de líquido ou de gotas de líquido na injeção de gás. Essa imagem mostra a linha de testes e a auxiliar, usada para desviar o fluxo de testes que exigem uma parada da linha principal, como os realizados com a válvula de fechamento rápido. Também são mostrados na figura as linhas de transporte de água até o segundo pós-condensador e a linha do retorno de 410A subresfriado. Em detalhes, apresenta-se o spool para instalação de qualquer instrumentação necessária. Ao todo, são 3 spools, nos quais podem ser instalados carretéis de medição com até 4 metros de extensão. Os spools possuem válvulas de bloqueio e um sistema de retrofit do R410 em seu interior, evitando que todo o sistema seja evacuado durante a realização de uma intervenção. Na imagem, um carretel de medição típico já instalado. A seguir, serão listados projetos no tema realizados pelo Flow&Ars. O primeiro é um estudo experimental sobre a influência da densidade do gás no escoamento bifásico em orifícios. Nesse projeto, são utilizadas tanto as linhas de ar e água quanto a linha de R410A, e visa-se obter um amplo intervalo de variação de densidades do gás, além da transferência da massa induzida pela despressurização local provocada pelo orifício. O segundo foi o projeto que criou toda a infraestrutura para o estudo do escoamento do gás denso com o R410. O terceiro e quarto projeto marcam o início do funcionamento do laboratório. O projeto de deslocamento tinha o objetivo de estudar o processo de limpeza de linhas por meio de injeção de fluidos mais leves ou mais pesados em diferentes situações. O quarto, o de desenvolver relações de deslizamento e fator de atrito para escoamento trifásicos de óleo leve, água e ar. Esses 2 projetos foram mais de cunho numérico, em que foi utilizado um software desenvolvido com a participação do Flow&Ars para a simulação de escoamentos padrão intermitente. O primeiro usou o software para estudar o carregamento do riser devido ao peso do fluido e sua distribuição, visando avaliar a intermitência do peso nas características oscilatórias do riser. O segundo estendeu o estudo a um riser tipo laser wave, desenvolvendo submodelos para os fenômenos induzidos pela geometria.
Para desenvolver os submodelos, uma linha escalada foi construída e uma série de testes realizada. A nova versão do software do escoamento intermitente foi integrada ao Marlin transiente. Por fim, nesse projeto foi desenvolvido, construído e certificado um sensor para operação em zona zero. O sensor foi instalado na cabeça de um poço em terra e um sistema de monitoramento remoto de dados foi desenvolvido. Assim, os dados do sensor eram armazenados em servidores do grupo de pesquisa. Naquela época, o FlowNARS ainda estava em construção. O sensor recebeu o Prêmio de Inovação Tecnológica da Petrobras em 2013. Com as informações apresentadas aqui, esperamos que o espectador tenha conhecido um pouco do que é o FlowNARS. Obrigado.